Primeiro assunto de hoje, a última notícia, antes de eu gravar, Alexandre de Moraes decretou a prisão do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, responsabilizando-o pelos acontecimentos de Brasília. Ele mal tinha chegado de férias, não tinha nem reassumido a Secretaria de Segurança. Decretou a prisão. E também do coronel comandante da PM, coronel Fábio. Como é o nome do coronel Fábio? Fábio Vieira, coronel da PM. Deve ser um nome de peso na PM. Responsabilizando pelos acontecimentos. Olha só, eu estou em Brasília há 47 anos. Eu sei que qualquer acontecimento na Praça dos Três Poderes, na Esplanada, todo mundo fica careca de saber na véspera. Porque todos os órgãos de informação fazem informes a respeito. Todo mundo. Desde a BIM ao serviço da PM, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, do Palácio do Planalto, do Ministério da Justiça, do Itamaraty, todo mundo dá informação a respeito. E agora o que está acontecendo é que senadores, como o senador Duval, do Espírito Santo, já está convocando o ministro da Justiça, Flávio Dino, sobre recebimento prévio das informações do que ia acontecer no domingo. E os outros senadores já estão se juntando a isso. O senador Girão, do Ceará, o senador Amin, de Santa Catarina, né, deputados também, eu até anotei aqui o nome deles, quer dizer, uma coisa que ainda vai render. Plínio Valério, do Amazonas, o Júnior Amaral, deputado de Minas Gerais, né, cobrando isso. Coisas assim. Vejam só. E depois entrar como entraram, né? Os manifestantes me dizem que dentro deles havia uma corrente que queria quebrar tudo. Minoritária. Mas esse minoritário, eles acham que pode ser umas 300 pessoas. Aliás, tem 277 presos. Né? Que sejam esses, né? Os anarquistas. Né? Os que fizeram essa baderna. Né? Porque eu não sei porque jornalista acho que não sabe o que é terrorismo. Nunca cobriram terrorismo. Eu cobri terrorismo em Paris, cobri terrorismo no Líbano, no Oriente Médio. Eu sei o que é cobrir terrorismo no Chile, no Uruguai, na Argentina. Eu sei o que é terrorismo. Na África do Sul. Né? Mas eu acho que eles não sabem. O nome disso é baderna. Baderneiros foram lá e quebraram. Né? Bom, mas isso aí é uma questão só de falta de conhecimento profissional, é outra questão. Mas, enfim... e aí essa minoria, que tomara que seja desses presos, jogou a responsabilidade sobre todo mundo. Né? É o que aconteceu. Eu vi até, eu fiquei sem entender, parecia um choque entre duas forças que a gente está chamando agora para imitar os americanos, né? Forças de segurança. A gente copia tudo do inglês, né? Security Forces. Né? A polícia militar entrou no Palácio do Planalto e o BGP, com sua companhia de polícia, já estava lá dentro. E já tinha pego todo mundo, estava todo mundo imobilizado, sentado no chão. E aí houve um bate-boca entre um coronel do BGP e o oficial da PM que estava comandando a entrada. E aí todo mundo fica sem entender o que aconteceu. Já estava tudo dominado lá. Bom, mas, então, vejam só, eu falei em 277 presos, segundo a Secretaria de Segurança Pública aqui do Distrito Federal. Né? A pedido do procurador que auxilia o Procurador-Geral da República, Aras, né? Tem 4 prisões preventivas, o que significa não são mais prisões temporárias, né? Nem custódia momentânea para fazer triagem, mas prisões preventivas sem prazo, porque há indícios de que essas pessoas poderiam significar prejuízo à segurança pública, à ordem pública. Né? Tomara que sejam pessoas que os manifestantes estão
já sabendo quem são, né? Inclusive, um deles tentou, com uma caçamba, impedir a saída de combustível da refinaria lá de Araucária, lá na região metropolitana de Curitiba, né? Então, eles estão sabendo dessas coisas, né? Agora, a prisão indiscriminada que é uma coisa chocante, né? As pessoas estavam saindo do acampamento, o exército tinha avisado e se oferecido para ajudar a desmontar, ajudou a desmontar, e a rotina era desmonta, sai, e há uma triagem pelos órgãos de segurança, e as pessoas insuspeitas vão embora, né? E aquelas que possam apresentar suspeita de terem agido no domingo, né, que tem uma característica, que estariam de uniforme camuflado e tal, né, essas, então, ficariam. Mas não, houve uma detenção geral. Todo mundo embarcou num ônibus como se embarcava judeu em vagão ferroviário lá na Alemanha, em 1939, 40, 41. Né? Idosos, mães, crianças, né? E foi todo mundo levado para um depósito, que é o ginásio da Academia Nacional de Polícia, que alguns chamam de campo de Guantánamo, né? Outros comparam com o que aconteceu na Alemanha com os judeus. Eu que estive no Cone Sul em 1973, nesse 11 de setembro, quando Pinochet derrubou Allende, né, eu lembro do Estádio Nacional do Chile, em que foram confinados todos os presos políticos daquela época. E as pessoas estavam lá se queixando, falta d'água, falta de alimentação, falta de sanitários, né, com frio durante a noite, né. Houve a liberação de 599 pessoas. 527 ainda estão lá detidas. Eu fico me perguntando, né, a detenção foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, mas caiu no colo de Lula, caiu no colo do chefe do Poder Executivo, que é o agente do Estado brasileiro que está mantendo essas pessoas sob sua responsabilidade, sob sua custódia, né? Saiu de lá muita notícia falta de morte já, eu vi cenas horríveis, né? Como vocês devem ter visto também, não é novidade para ninguém, as pessoas estão mandando, estão distribuindo isso. Não vi chegar lá o ministro de Direitos Humanos, por exemplo, não sei se chegou, mas eu não vi o ministro de Direitos Humanos ir lá examinar, né? Eu ouvi sim uma declaração de Lula, parece que ele já sentiu isso, dizendo, olha, eu sei que a maioria da direita que fez manifestação domingo é pacifista e não concorda e deve estar condenando os atos de uma minoria extremista que invadiu os palácios e tal, e provocou quebra-quebra. Eu acho que ele percebeu isso. Porque se de um lado ele faturou politicamente na segunda-feira, né, naquela união dos três poderes, dos governadores, né, de representantes de prefeitos, pesou isso no colo dele, né, que certamente é uma péssima notícia para o Brasil no exterior, né. Já estão falando até em Convenção de Genebra, né, que trata de tratamento de presos em conflitos bélicos, né. Bom, eu fico pensando, né, aquela gente toda aglomerada lá dentro, 1.500 pessoas. Se dá uma Covid, quem é responsável? É o Estado brasileiro. Né? Só para a gente imaginar, né? Sim, eu falei dessa reunião, né, que o presidente Lula uniu todo mundo, né, houve alguns discursos bem revanchistas, mas eu destaco um discurso de sensatez, está publicado no Jornal de hoje, eu não estou contando nenhuma novidade, né, do governador do principal estado brasileiro, Tarcísio de Freitas, do governador de São Paulo. Eu vou ler para vocês, porque foi um recado dado para cada governador que lá estava, foram 23 e mais 4 participaram, mandaram um representante, né?
recado para cada governador, para cada ministro do Supremo que lá estava, né? Estava lá a presidente do Supremo, Rosa Weber, estava o ministro Toffoli, ex-presidente, o ministro Barroso, eu não sei se Moraes estava lá. Não, estava o Lewandowski, né? Estava o Procurador-Geral da República, estava o presidente da Câmara, o presidente do Senado estava voltando de Paris. E hoje o Senado confirmou, a Câmara havia confirmado ontem, a intervenção na segurança pública do Distrito Federal da capital do país. Bom, agora é a governadora, a vice-governadora Celina Leão, só para informar vocês, ela era deputada. Mas, enfim, discurso do governador de São Paulo. Peço a Deus que nos proporcione sabedoria para que a gente construa a pacificação, lembrando que a pacificação demanda gestos. Gestos de todos. O que são gestos? São atitudes. Não? Gestos do judiciário, eles estão em primeiro lugar. Porque eu li para vocês o despacho do ministro Alexandre de Moraes em que ele fala em ignóbil pacificação. Né? Aí ele comparou com a pacificação tentada por Chamberlain, que cedeu para o Hitler nos primórdios da invasão da Polônia. Mas, bom, gestos do judiciário ele pede, sugere. Gestos do legislativo, que também está faltando. Vejam a omissão do Senado nesses anos todos. Gestos do executivo, gestos dos estados, isto é, dos governadores. A gente tem que aprender a construir gestos para que a gente possa ter, no final das contas, desenvolvimento e dignidade. É um binômio. Dignidade significa tudo, humano. E desenvolvimento são os meios materiais para isso. Né? Que só serão alcançados por meio do diálogo, finalizou. Eu acrescento, inclusive no artigo que eu mandei hoje para os jornais que publicam, que não é possível que numa democracia não possam conviver duas ideias diferentes, né? Com liberdade, com ordem e, sobretudo, com respeito à lei maior, que é a Constituição.